LS Podcast é uma honra recebê-los aqui nesse canal. O vídeo já vai começar. Prepare a pipoca e o amendoim torrado. Sente-se e relaxe. Curta, compartilhe e se for novo por aqui, se gostar do conteúdo, se inscreva. O vídeo começa agora. Começa agora. Na grande paz do Senhor Jesus a todos, amigos, irmãos, simpatizantes aqui do nosso canal LS Podcast. O último profeta. Qual foi o último profeta, biblicamente falando? A Bíblia instrui nós sobre quem foi o último profeta na face da terra. Segundo a Bíblia, segundo a palavra do Mestre Jesus, o último profeta foi João Batista. Aonde eu encontro isso? Você vai encontrar isso em Mateus capítulo 11, versículo 11. Está escrito assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Depois temos Lucas capítulo 7 e versículo 28, que diz assim: eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. A importância da humildade, a importância da significância daqueles que se entregam na presença de Deus, que se acham pequenos e que sabem realmente que grande é Deus e trabalham para Deus. Quem foi João Batista, né? Jesus testificando dele aqui. Senão aquele que veio para falar do Mestre, ele veio para abrir o caminho para Jesus. Ele mesmo disse que ele ia na frente, abrindo o caminho, anunciando quem era o maior que era Jesus. Então, João Batista foi o mesmo que vivia pregando arrependimento, vivia pregando e batizando arrependimento, batizando as pessoas para que elas viessem converter ao Evangelho. É o mesmo João Batista que também batizou Jesus para cumprir a lei. É o mesmo João Batista que estava no deserto. É o mesmo João Batista que se vestia de pele. É o mesmo João Batista que comia gafanhoto e mel silvestre. É o mesmo João Batista em que enfrentou o rei Herodes e que disse para ele que não poderia de forma alguma ali tomar a mulher que não pertencia a ele, e ele levou a mensagem verdadeira. João Batista pagou um preço muito grande por ser verdadeiro, ser justo, ser verídico, ser correto, ser honesto e verdadeiro. Ele perdeu a sua cabeça. A Bíblia diz que ele foi decapitado. Por quê? Porque ele pregou a verdade. A Herodias, a filha da mulher de Herodes, da mulher que tinha negócio com Herodes, né? Quer dizer, que era uma que estava ali adulterando com Herodes. Essa então, numa festa que houve, ele disse para ela, né, para a filha, dançar para ele. E ele disse: olha, se você dançar, tudo que eu tenho eu te dou, basta pedir o que você quiser, até metade do reino. E ela dançou, e no final, por vingança, né, por ira, por João Batista ter denunciado o pecado do adultério, do erro, do engano, do engodo, ela pediu a cabeça de João Batista. E o rei, como não podia voltar atrás com sua palavra, ele teve que o fazer. Só que com um preço muito grande. Né? O preço foi, com certeza, a sua rejeição diante do povo. E o preço foi também o seu declínio, futuramente, seu declínio no reinado de Roma. Mas, meus queridos irmãos, João Batista não perdeu uma coisa: a sua sinceridade com Deus e a sua verdadeira e genuína mensagem. Arrependei-vos. E chegou a chamar aquele povo daquela época raça de víbora. Então João Batista tem uma mensagem muito dura, mas a mensagem verdadeira, para libertar aqueles corações que estavam presos, enlaçados na mão do inimigo. João Batista pregava a verdade. Não é esses pseudos profetas de hoje em dia, que na verdade não são profetas, são
aqueles que arrebanham pessoas, são apenas aqueles que ajuntam multidões de pessoas para oferecer para ele aquilo que eles querem ouvir, aquilo que ele quer agradar os seus ouvidos, seu coração. São esses o profeta dos dias atuais. E tem mais, quem pagar mais recebe a sua profecia. Aquele que pagar bem, ele vai profetizar para agradar tais. Então sabemos que tem pessoas que têm o dom da profecia, o dom de profetizar, porque é a maior profecia. Meus queridos amigos e irmãos, simpatizando o canal, a verdadeira profecia está aqui, ó. Essa aqui jamais vai levar alguém ao engano, levar alguém à queda, a ser tapeado, não. Essa palavra, a palavra de Deus, ela é a verdadeira profecia. E o profeta que se diz profeta nada mais é aquele que leva a palavra de Deus. Não é como os moldes do tempo dos anos antigos, do tempo antigo, da época de Jesus, da época dos profetas do Antigo Testamento. Não. O profeta de hoje em dia não tem nada a ver com um profeta como foi João Batista. João Batista foi o único e último profeta que a Bíblia descreve como profeta verdadeiro, profeta de Deus. Os que tem por aí se dizem profeta, mas são, na maioria das vezes, lobo enganadores. Uma grande maioria estão apenas interessados no que aqueles que estão ouvindo ele têm para oferecer para eles. A partir do momento que não tiver nada para oferecer, também não profetizarão mais. É assim que funciona esse sistema gospel corrompido, porque o verdadeiro profeta de Deus, ele leva essa palavra aqui, que vai limpar, que vai transformar. Ele não precisa inventar nada da sua cabeça para agradar quem está ouvindo, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias amontoarão comichão nos ouvidos daqueles que estão ouvindo a palavra e não irão realmente aceitar a verdade, porque a verdade ela dói, ela machuca, ela arranca, né? Ela mexe com o pecado, vai na ferida. A verdade é assim, não foi? João Batista pagou o preço caro, perdeu a cabeça, mas perdeu a cabeça por falar a verdade e não para agradar os ouvintes. Pelo contrário, ele era contra o pecado, contra o erro, diferente de muitos profetas de hoje em dia, que vai de qualquer maneira, que entrega qualquer mensagem, que fala qualquer coisa, que agrada os ouvintes e agrada aqueles que estão ouvindo para receber certas quantias. Foi assim? Foi assim com Geazi e com outros. Quando Eliseu ali deu a mensagem de Deus, o profeta verdadeiro, para que Amã se mergulhasse 7 vezes, banhasse 7 vezes no Rio Jordão, ele ficou indignado, mas assim o fez. E só que prometeu, antes disso, prometeu ao profeta dar muitas riquezas, muita joia, muito ouro, enfim, muitas coisas ele tinha. Ele era ali rico, chefe da guarda. Mas Eliseu não aceitou. Falou, não é necessário. Mas o seu pupilo ali, o seu seguidor, o seu discípulo, Geazi, ouvindo aquilo, saiu na surdina, foi até Amã e ali pediu para que Amã desse aquela quantia, aquela riqueza, aquilo que foi prometido, usando o nome de Eliseu. Olha aí, esse profeta do Pix, profeta do dinheiro, né? Da riqueza. Usando o nome de Eliseu, aceitou, pegou aquela riqueza, trouxe, né? Aquela oferta que foi dada, trouxe. E quando ele chega até Eliseu diz para ele, então tá bom, você foi desobediente. A lepra que estava nele caia sobre ti. Pois é. E aí Geazi ficou leproso. Por quê? O olho grande em cima das coisas que não deveria ter o olho, né? Sobre aquilo. Então, o coração dele não estava nas coisas de Deus, mas na riqueza, aquilo que foi ofertado. O seu próprio Eliseu não aceitou porque ele tinha que aceitar. Ele tinha que aceitar. Então, a gente vê que hoje em dia não é diferente. Muitos estão por aí só porque tem quem paga, só porque tem quem financia. Quando cortar
essa fonte, meu irmão, aí já era. Aí você vai ver quem realmente é o profeta verdadeiro, né? Aquele que tem a mensagem verdadeira. O que tem a mensagem verdadeira, ele não vai querer te agradar, pelo contrário. Ele vai falar muitas vezes aquilo que não te agrada, porque realmente é a palavra de Deus, é o Deus inspirando o coração dele e a mente dele, o verdadeiro. O falso fala tudo que você quer para te agradar e também receber quantia por isso. Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra. Não podemos realmente levar ao pé da letra. Hoje em dia não tem mais profeta. Não, o último profeta, a Bíblia diz que foi João Batista, o próprio Jesus. Não é invencionice, é Jesus que disse. Em Mateus, capítulo 11, versículo 11, em Lucas 7, versículo 28, nascido de mulher, o último foi João Batista. O que vem depois, a gente sabe aí, é gambiarra. É aquele, né? É lógico que tem o dom de profecia, tem o dom da mensagem, mas não é como eram os profetas realmente. Profeta de Deus, verdadeiro. A gente sabe que o último, segundo Jesus, foi João Batista. Ainda ficamos com a palavra do Mestre. A palavra dele não faz curva. A palavra dele é verdadeira, poderosa e santa. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Vamos agradecer a Deus orando por essa palavra, por essa reflexão pequena. Eu sei que Deus vai trabalhar na sua vida. Grandioso Deus, poderoso Pai. Trabalha nesse coração, trabalha nessa alma, nessa vida. Que ele ou ela, Pai, venha receber do Senhor a bênção do alto céu. E que eu não venha se fixar o coração, a mente, nos tais dito profeta. A maior profecia está aqui, Pai. A palavra. Essa profecia não falha. Essa não engana. Essa não precisa pagar nada, porque já foi pago o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Deus abençoa esse ou essa, que recebeu muitas vezes uma profetada, recebeu muitas vezes uma pancada desses tais profetas. Meu Deus, que esse coração não venha perecer, não venha desfalecer, Pai. Abençoa esse moço, essa moça, esse jovem, essa jovem, esse irmão, essa irmã, esse ancião, não importa, esse que estiver ouvindo a minha voz. Abençoa ele ou ela, Pai. Livra do mal, livra dos falsos profetas, desses enganadores, desses trambiqueiros de plantão, saqueadores do evangelho, aqueles que extorquem a noiva, Pai, aqueles que vêm extorquir o seu povo. Livra, Pai, guarda do mal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus queridos. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E lembre-se, o último profeta foi João Batista. E lá para cá, muitos que se dizem profeta, fique esperto.